Fala pessoal, aqui é o Will Invest e hoje eu quero falar com você que quer abrir um comércio ou pensa em abrir um comércio aí numa cidade pequena, que existe uma realidade aí que poucas pessoas falam, porque não é só abrir a porta e vender. Em uma cidade pequena você enfrenta várias barreiras aí, assim como eu já enfrentei e eu vou te falar o que ninguém fala. Então assista até o final, porque esse vídeo não é para te desanimar, eu vou falar a verdade aqui para ajudar você a crescer cada vez mais. Eu sei que o problema aí não é falta de vontade, não é falta de trabalho. Provavelmente muitas das pessoas que estão assistindo aí que tem comércio ou quer abrir um comércio, tem um delivery na casa, a pessoa trabalha de dia, às vezes trabalha de noite, de dia e de noite, trabalha muito, usa ingredientes aí muito bom, mas a dificuldade em crescer numa cidade pequena é muito grande. Então, para você ter um jogo de cintura e conseguir pagar suas contas do mês e tirar o seu lucro, muito difícil. Às vezes a pessoa consegue até tirar o lucro dela, só que ela não consegue escalar esse dinheiro, não consegue investir esse dinheiro para colocar funcionário, colocar outras pessoas, terceirizar o serviço que ela mesma faz, para ela sair da operação. Então as pessoas hoje em dia vendem curso falando que você tem que sair da operação tal, mas na cidade pequena não é assim não. E isso eles não falam. Porque na cidade pequena é outro cenário. Cidade grande funciona, a pessoa consegue escalar, consegue terceirizar, sair da operação, aí ela consegue. Mas na cidade pequena, dependendo do negócio que você abre, é outro cenário. Porque a cidade pequena ela tem as características próprias dela. Muito pouca população, menos dinheiro circulando na cidade, e isso muda completamente o jogo. Porque para um comércio prosperar, ele precisa ter um volume certo aí de vendas. Só que na cidade pequena, a pessoa tem menos cliente, ela não consegue ter esse volume. E muitas das vezes sempre é aqueles mesmos clientes. E aí acontece o seguinte: o faturamento trava, os dias bons compensam os dias fracos e o lucro fica apertado. E muita gente acha que está crescendo, mas na verdade a pessoa só está sobrevivendo. Agora entra o ponto, dependendo do ramo que a pessoa tá, ela tem custos elevados. Que nem eu tenho uma hamburgueria, tenho uma doceria, ou seja, esse custo com insumo é muito elevado. E às vezes a pessoa ainda paga aluguel, que não é o meu caso, eu tenho um negócio próprio, mas não pago aluguel, mas já paguei aluguel. E sei como é difícil também pagar, porque a pessoa tem que trabalhar um mês inteiro ali para tirar o aluguel ainda, para depois vir o lucro dela. É um negócio muito. Eu admiro muito quem consegue batalhar, quem consegue sobreviver numa cidade pequena, porque não é fácil, é um negócio difícil. Só quem sabe, só quem está na pele sabe o quanto é difícil. Aí você coloca os custos na ponta do lápis, força, água, aluguel, funcionário, quando a pessoa tem funcionário. Aí você coloca os insumos. Quando chega no final do mês aí, para fechar a conta, para a pessoa conseguir pagar tudo isso e sobrar o lucro para ela, é bem batalhador. É um negócio bem difícil. Ainda mais quando a pessoa tem muitos gastos elevados, que nem insumos caros, que sobe num dia, no outro dia já está outro preço. Aí é um negócio muito difícil, tanto da pessoa controlar o gasto, quanto da pessoa tirar o lucro dela no final do mês, porque a pessoa trabalha o mês inteiro, quando vai ver se ela não faz um controle de estoque bem rigoroso, quando vai ver ela trabalhou o mês inteiro para pagar só o estoque dela, para pagar só as contas dela, e o lucro dela é muito pouco. E é aí que começa o aperto. O negócio ele não quebra por falta de venda, ele quebra por falta de margem. Muitas pessoas falam aí, você tem que terceirizar, você tem que sair da operação. Aí é onde a pessoa coloca aquilo na cabeça, contrata funcionário, mas muitas das vezes não é isso. A pessoa tem que entender que a quantidade aí das pessoas que estão vendo a loja dela, tanto no iFood quanto em qualquer outro aplicativo,
é muito pouco comparar uma coisa que nunca vai existir. A população da cidade é muito pouca, ou consequentemente as vendas vai ser muito pouca. Então não caia nessa. Ah, você tem que escalar, procurar escalar, você tem que contratar pessoa para poder começar a olhar gestão, começar marketing, começar a fazer um tráfego pago. Essas coisas tudo ajuda, concordo, ajuda. Só que você escalar do jeito que as pessoas falam, de você sair da operação, é muito difícil. É um negócio muito difícil. Na cidade pequena, é uma barreira muito grande. Eu, com a minha hamburgueria, já fiz tudo isso. Já contratei funcionário, já trabalhei em marketing, já fiz muito tráfego pago, paguei para a pessoa fazer. Depois eu aprendi a trabalhar com tráfego pago, comecei a criar, eu mesmo, criar meus tráfegos pagos. Já não terceirizava esse trabalho para outras pessoas, porque é um trabalho caro que tem, fora o investimento que você tem com o tráfego, né? Você tem com o gestor. Então, eu aprendi e hoje eu sou gestor tanto da minha hamburgueria quanto da doceria e de outros negócios que eu tenho. Então, é um negócio vantajoso. Se você puder estudar tráfego pago, estude, porque é um negócio vantajoso. Muito bom. Mas falar que é um negócio ainda continua fácil na cidade pequena, é difícil ainda. Não é fácil, não. Você consegue vender, consegue tirar seu lucro, consegue pagar suas contas, mas você progredir no seu negócio, investir mais no seu negócio, é um negócio muito difícil. Porque é uma conta muito simples. Se seu lucro ainda é apertado, cada funcionário que você coloca vira um risco para o seu negócio. E em cidade pequena você não pode ter margem de erro. Porque se você tiver, acaba com o seu negócio. Qualquer erro que você dá ali, acaba acabando com o seu negócio. Você entra em dívida, não consegue pagar dívida porque não vende, não consegue pagar funcionário porque não vende, aí piora tudo. É um negócio muito difícil de lidar. Antes de terceirizar, o negócio tem que ter um volume de venda muito bom para a pessoa começar a querer terceirizar. Muita gente começa a crescer um pouquinho e já quer dar um passo maior. Falo isso porque eu fiz isso também. Contratava a pessoa, aumentava o custo meu e fazia as coisas com planejamento. Esse planejamento eu esperava um retorno e esse retorno via um mês, não vinha no outro, aí vinha no próximo mês. Aí com o passar dos anos, esse retorno foi caindo cada vez mais. Aí eu vi que crescer sem estrutura é acelerar para quebrar cada vez mais rápido. Então eu já fui segurando aí os investimentos, reduzindo os custos aos poucos e mantendo do jeito que era no início, porque o negócio não é fácil. Aí a pessoa tem que dar passinhos em casca de ovo para não quebrar. É muito difícil. É difícil, mas não é impossível. Com certeza aí na cidade de vocês, você vê algum comércio aí que conseguiu, pode estar até no mesmo ramo de você, que conseguiu dar uma escalada, a pessoa conseguiu investir, ter um lugar bacana, conseguiu ter funcionários, sair da operação. Isso acontece, a pessoa consegue. Mas o trabalho que ela tem, financeiro, tem que ser dobrado. Ela não pode deixar sair nenhum dinheiro à toa. Tem que ter o controle financeiro certinho, a margem que ela está tendo de lucro e o fluxo de caixa aí, quanto entra, quanto sai, sempre está atualizando tudo certinho. A pessoa tem que ter esse domínio, porque sem isso não existe crescimento. E isso, bem dizer, é o básico. A pessoa tem que dominar esse básico. Porque se ela não consegue, muito difícil ela vai crescer. Muito difícil. E eu falo por experiência própria. E o negócio que você tem que colocar na sua mente aí, que não é um negócio que vai ser rápido, crescer rápido. O objetivo não é esse. O objetivo é crescer
sem voltar para trás. Numa cidade pequena, você tem que crescer sem voltar para trás. Porque isso acontece muitas das vezes aí, na minha cidade mesmo, eu já vi tantas pessoas pegar, sair do delivery, abrir uma loja, aí na loja ela ficou alguns meses, até anos, tem pessoa que consegue ficar, mas depois fecha e volta para o delivery. Por quê? Porque no delivery ela não tem custo, ela não tem um aluguel, o custo da força, água, luz, é o mesmo custo ali que ela está tendo na casa dela. Então, ela diminui o custo. Aí, ou seja, as pessoas, os clientes vê aquilo, vê a pessoa, ó, abriu uma loja linda, tal, tal, e depois retrocedeu, fica, as pessoas não vai deixar de comprar de você por causa disso, mas fica um sentimento meio ruim, tanto para a pessoa, né, que o investimento foi errado, acaba sendo errado, e os clientes também, né? Porque acham que a loja fechou, não vai ter mais nada, a pessoa desanimou. Então, o objetivo é sempre crescer e não voltar para trás. Numa cidade pequena, você tem que ter sempre isso em mente. Não é crescer rápido, é crescer, dar um passo sem voltar ele para trás. Aí, a parte de terceirizar, só contrata uma pessoa quando você vê que o seu negócio ele tem um faturamento com folga, tem um lucro muito bom, que você pagando essa pessoa todos os meses aí não vai fazer uma diferença enorme no seu faturamento. Aí é bacana você terceirizar, porque ter um funcionário vai ajudar muito no trabalho. Para quem faz tudo sozinho, vai ajudar muito. Mas lembra, funcionário aí não é a solução. Ter funcionário não é a solução. Funcionário é a consequência de um negócio saudável, entendeu? Se o seu negócio está saudável, funcionário é a consequência. Vai ter que ter funcionário. Agora, se o negócio não está saudável, se o negócio está crescendo muito lento, muito aos poucos, então vamos pisando devagar. Vamos pisando devagar, que ter funcionário não vai ser a solução. A solução é você aumentar suas vendas, o máximo que você conseguir na sua cidade, fazer que os clientes mantenham a recorrência aí na sua loja ou no seu delivery, porque cidade pequena não é impossível, a pessoa consegue. Tendo o pé no chão, a pessoa consegue crescendo aos poucos. Mas exige mais controle, mais paciência e mais estratégia. Sempre investir com estratégia. Porque quem tenta copiar modelo de cidade grande, a pessoa quebra. Na cidade grande é uma coisa, na cidade pequena é outra. Quem entende o jogo sobrevive. E não só sobrevive, mas consegue crescer. Se você tem um comércio, eu sei que não é fácil, mas crescer não é sorte não. É decisão bem feita aí todos os dias. Às vezes o melhor passo que você vai dar é não crescer, é ajustar o que já existe. E isso eu sei por experiência própria. Tudo que eu falo aqui, tudo que eu passei também, passei, consegui lutando aos poucos, sobreviver com um negócio, até hoje abrir outro negócio no ramo de comida, né? No caso é o que eu trabalho. Hoje eu tenho duas empresas no ramo de comida, uma empresa no ramo de prestação de serviços, e vou passando para vocês, ajudando, porque esse é o meu intuito com esse canal, poder estar ajudando aí vocês a crescer, e com isso eu vou crescendo junto com vocês, a gente vai um ajudando o outro e compartilhando as informações. Se você está em cidade pequena, tem um negócio aí, está enfrentando essas dificuldades, deixa aqui no comentário aqui qual que está sendo a sua dificuldade, porque nos próximos vídeos aí eu posso estar gravando aí no tema específico para poder estar ajudando você também, tá bom? Então se inscreva no meu canal e eu te vejo no próximo vídeo.